Meu irmão, a paz do Senhor então, amém? Vamos orar para começar o Paz, estudo, amém. amém? Vamos. Deus, em Amém. nome de Jesus, teu Filho, colocamos nossas vidas diante de ti, declarando, Senhor, que precisamos do Senhor, da tua misericórdia. Venha, Senhor, nos lavar com o sangue de Jesus, teu Filho. Venha tirar de nós, ó Pai, toda preocupação, toda aflição, toda angústia, toda ansiedade, tudo aquilo, Senhor, que porventura venha perturbar as nossas vidas, Senhor Deus, as nossas mentes, para não entender a tua palavra, de modo, Senhor Deus, que toda nuvem, Senhor Deus, que venha impedir que a luz da tua palavra venha sobre nós, que seja dissipado nesse momento em nome de Jesus, ó Pai. Vem em nosso socorro, vem derramando a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas e nos ensina um pouco mais da tua palavra. Nós dependemos de ti e do teu Espírito Santo. Te agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 40 até 53. Hoje a gente conclui esse capítulo. O Vamos texto lá. bíblico diz assim: Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta pebre que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Amém, irmão? Então esse aqui é o texto bíblico. Agora nós vamos para a análise dos versículos. Versículo 40. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Aí o comentário diz: Já que nessa época o monte do templo estava repleto de pessoas, centenas ouviram o que Jesus disse e também sentiram o poder de suas palavras. Então quer dizer, o poder das palavras que Jesus ensinava com autoridade, né? E não como os escribas, não como os fariseus, mas com autoridade. Então eles viam em Jesus o profeta também, eles reconheceram Jesus como profeta e depois eles reconheceram Jesus como rei. Mas então é isso, Jesus estava falando e falava com autoridade. Este é verdadeiramente o profeta. Provavelmente estavam se referindo a Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 15, que diz: aqui agora eles estão se reportando lá para a lei, né? Lá para a lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, foi uma palavra profética de Moisés falando sobre o Messias. Então, o texto bíblico diz assim: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Esse profeta seria o Senhor Jesus Cristo. E lá em Atos dos Apóstolos, Pedro cita
Lá em Atos dos Apóstolos, Pedro fazendo o sermão, ele cita essa referência. Bem disse Moisés: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E Pedro confirma que esse profeta era Jesus. Está lá em Atos dos Apóstolos. Moisés predisse que o Cristo viria da descendência de Davi. Muitos da multidão sabiam que o Messias viria de Belém. Contudo, eles não sabiam que Jesus tinha nascido lá. Eles achavam que Jesus era da Galileia. Eles conheciam as Escrituras, mas não dedicavam tempo para conhecer o Messias. Então aí justifica um pouco essa confusão deles, né? Eles não sabiam que Jesus era de Belém. Mas Miqueias falou que Jesus viria de Belém da Judeia. Eles pensavam que Jesus vinha da Galileia, porque depois Jesus foi para Galileia. Depois que ele foi batizado, né, que ele desceu do monte, que ele foi tentado pelo diabo, e depois ele foi para Galileia. E onde ele começou a chamar os discípulos, né? Começou a chamar Pedro, Tiago, João, André, né? Pedro e André, que eram irmãos, né? E Tiago e João, que eram irmãos. Mas aí eles pensavam que Jesus vinha da Galileia. Em João 5,39, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu coloquei esse versículo aqui porque Jesus fala que é para a gente examinar as Escrituras, porque elas testificam dele. E ali essa multidão sabia que Jesus viria de Belém, mas eles não sabiam que Jesus tinha nascido lá. Então eles achavam que Jesus vinha da Galileia. Mas quer dizer, eles conheciam as Escrituras, mas eles não conheciam o Messias, não conheciam a origem do Messias, entendeu? Então é hoje. Hoje muitas vezes as pessoas podem até conhecer a Bíblia, mas precisa examinar para conhecer Jesus dentro da Bíblia, para conhecer que o Antigo Testamento fala de Jesus. Moisés mesmo falou aqui, né? Moisés profetizou a respeito de Jesus e o Novo Testamento fala que Jesus já veio. O Antigo Testamento fala que Jesus vem. O Novo Testamento fala que Jesus veio. Então o Antigo e o Novo Testamento, eles se convergem na pessoa de Jesus. Quer dizer, a Bíblia, ela é cristocêntrica. Jesus é o centro. E verdadeira, né? Verdadeira e verdadeira. Né? Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É verdadeira, é fiel, permanece. É. Versículo 41. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Este é o Cristo. Cristo significa o ungido, que é isolado, ao menos desse modo, refere-se ao Messias. Quando se fala Cristo, a palavra Cristo significa o ungido. Cristo do grego, o ungido. Em hebraico é o Messias, né? O ungido. Aqui no caso é o ungido de Deus, Jesus Cristo. Jesus significa Salvador. Cristo significa ungido. Jesus Cristo é o Salvador ungido. Esse é o significado do nome de Jesus. O Cristo virá da Galileia é o que nós falamos. Isso mostra que eles não ligavam biblicamente a Galileia com o Messias. Evidentemente, ignoravam a notável predição de Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz, nós vamos ler o versículo daqui a pouco. Então, o que acontece? Eles não ligavam o Messias com a Galileia, mas o Messias também havia referência dele em relação à Galileia, porque Jesus nasceu em Belém da Judéia, certo? Depois, quando ele voltou, os pais voltaram com ele, né? Depois que Herodes morreu, Jesus foi para Nazaré, para que ele fosse chamado Nazareno, né? Para se cumprir a profecia que dizia que ele seria: do Egito chamei o meu filho, e ele foi chamado Nazareno.
E depois Jesus ele foi para Cafarnaum. Ele viveu em Cafarnaum, que era a cidade também de Pedro, né? Ali na beira-mar. Então Jesus ele estava na Galileia. Então quer dizer, de certa forma ele veio da Galileia também, porque dali que ele começou a desenvolver o ministério dele. Mas é claro que ele nasceu em Belém, como disse Miqueias, né? Olha o texto bíblico. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos dias, né, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então quer dizer, aqui agora Jesus, ele se manifestou ali a partir da Galileia. E aqui o texto diz, né, como que essa terra de Zebulon e Naphtali estivessem em trevas, né, em trevas espirituais, mas nasceu-lhes a luz, resplandeceu-lhes a luz, que foi Jesus, né? Porque ele começou o ministério dele na Galileia, por isso que está essa referência. Aí olha só o que aconteceu, esse texto bíblico aqui é o texto bíblico de Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2. Esse texto que nós lemos. E Mateus, ele fez referência a esse texto. Olha o evangelista Mateus. Esse texto bíblico de Isaías foi mencionado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 15 e 16, que diz: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Por quê? Porque Jesus estava na Galileia, né? Ele começou o ministério dele a partir da Galileia. Entendeu isso, Ronaldo? Entendeu isso? Versículo 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então eles tinham conhecimento, né? De Miqueias. Cristo era da descendência de Davi e nasceu em Belém. No entanto, parece que de certo modo eles não haviam entendido a predição de Miqueias, pensando que o Messias faria desse pequeno povoado sua residência. O profeta Miqueias não disse isso. Miqueias disse que Jesus nasceria em Belém. Mas Miqueias não disse que Jesus ia nascer e viver em Belém, e de Belém ele ia se manifestar a Israel. Miqueias não disse isso. Tanto é que aquilo que nós falamos, ele nasceu em Belém, Maria e José fugiram com ele, né, por causa da perseguição. Aí quando Herodes morreu, José e Maria voltaram para a cidade de Nazaré, para que ele fosse chamado Nazareno. E depois, quando ele cresceu, e já adulto, ele começou a vida dele em Cafarnaum. Mas Jesus ele não viria de Belém para se manifestar a Israel. E Miqueias não falou isso, né? Mas falou que ele nasceria lá. Sim. Versículo 43. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. A dissensão foi causada por uma falta de entendimento das Escrituras, mas o desejo de algumas pessoas de obter a aprovação dos líderes religiosos. Quer dizer, eles estavam levantando essa demanda porque, na verdade, o que eles estavam querendo era ser aprovado pelos líderes, né, que estavam presenciando aquele debate, aquela discussão.
Versículo 44. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Evidentemente foram impedidos de algum modo pelo Espírito Santo. É aquilo que nós falamos, né? A soberania de Deus. Ainda não era tempo de Jesus ser preso. Ele ia ser preso aproximadamente 6 meses depois, né? Então não era tempo de Jesus ser preso. Então ele não ia ser preso. Alguma coisa aconteceu ali, algum impedimento. O Espírito Santo pode ter agido ali poderosamente, impedido eles poderiam até querer, eles tinham intenção, mas eles não conseguiram agir, entendeu? Eles quiseram, mas eles não conseguiram agir, né? E a Bíblia diz A que força do Espírito Santo era mais forte, né? a Bíblia diz que em Deus está o quê? Tanto querer como efetuar, né? Eles quiseram, mas eles não efetuaram, né? Por quê? Porque ainda não era chegado o tempo de Jesus. Versículo 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? No versículo 32 está escrito que os principais sacerdotes e os fariseus tinham enviado guardas para prenderem Jesus. Esses guardas retornam nesse versículo. Lá atrás, né, no versículo 32, eles enviaram os guardas, lembra? Agora os guardas Sim. voltaram, mas eles não prenderam Jesus. Eles ficaram encantados com o modo como Jesus falava, né? E eu fiquei pensando aqui, talvez algum desses guardas pode até ter se convertido. Sim, eu também acho. O fato de perguntarem aos guardas o porquê de não o terem trazido revela o forte desejo deles de que Jesus fosse preso, ou seja, os principais sacerdotes e os fariseus, eles queriam de toda forma que Jesus fosse preso, mas eles não conseguiram prender Jesus. Jesus não fora preso porque o seu tempo ainda não havia chegado, é o que nós já consideramos. Versículo 46. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Foi os guardas que falaram isso, né? Ao perceberem o modo como Jesus falava, os guardas estavam, de alguma forma, sendo impactados pelo Espírito Santo, mas eles não se davam conta disso. E eu creio que isso acontece hoje também, muitas vezes, quando a gente está pregando, né? Está evangelizando, está pregando num culto ao ar livre. As pessoas, elas às vezes ficam paradas ouvindo, elas não se dão conta de que o Espírito Santo está trabalhando, né? Só depois, até quando se convertem, que elas começam a conhecer como o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa, né? Convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, conduzindo o homem até Jesus. Aí as pessoas lembram, poxa, naquela época o Espírito Santo já estava falando ao meu coração e eu nem estava sabendo, né? Sim. Mas depois Deus ele se revela, né? Porque Deus ele se revela para o homem. Os guardas poderiam ter dito que não haviam prendido Jesus por medo da multidão, mas não fizeram isso. Ao contrário, disseram que Jesus era diferente de todos que eles tinham ouvido até então. Quer dizer, ainda deram um informe positivo a respeito de Jesus, né? Ainda deram um testemunho favorável a Jesus Cristo, né? Aí os fariseus ficaram mais enlouquecidos ainda, né? Versículo 47. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? A atitude dos fariseus pode indicar que, apesar dos principais sacerdotes também terem enviado os guardas, os agentes principais dessa ação eram eles. Talvez aqui porque o texto diz, né, que os fariseus e os principais sacerdotes enviaram os guardas, mas como os fariseus ficaram mais alterados, talvez eles tenham tido uma maior participação nisso. E eles ficaram alterados por quê? Porque eles viram que o plano deles foi fracassado, né? Aí eles ficaram irritados, começaram
a agredir os guardas com palavras, né? Depois que os guardas disseram que não haviam prendido Jesus, os fariseus deram uma resposta cheia de arrogância, reação que lhes era bem peculiar. Também vós fostes enganados? Na verdade, esse episódio mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas e todas as pessoas. Os guardas que foram enviados para prender Jesus agora voltavam dando bom testemunho a respeito dele, por causa de suas palavras. Talvez até alguns desses tenham crido em Jesus posteriormente. É o que nós já consideramos, não é? Porque já que eles ficaram tão impactados com a palavra, né, do modo pelo qual Jesus falava, né? Aí eles agora, nós cremos que alguns desses aí possam ter se convertido. Eu não tenho clareza se esses guardas aqui eram os guardas do templo, né? Aquelas pessoas que prestavam esse tipo de serviço. Eu acho que sim, porque isso tudo estava muito dentre os judeus, né? Não eram os guardas romanos. Eu não creio que aqui fossem os guardas romanos, mas que fossem aqueles guardas que prestassem algum tipo de segurança pro templo, alguma coisa assim. Mas me falta essa informação que poderia ser até interessante pesquisar sobre isso. Mas eu não vejo esses guardas aqui como sendo guardas romanos, entendeu? Mas sim como aqueles guardas mesmo do templo, aquele pessoal que prestava esse tipo de serviço de segurança. Porque eram guardas, né, dos sumos sacerdotes, né? Eu acho que não eram guardas romanos. Mas é uma coisa interessante para a gente pesquisar, né? Aprofundar a pesquisa, né? Versículo 48. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Parou a sua internet aí? Tá dando uma interferência aqui, mas eu vou te esperar aí. Tá dando uma chamada, eu tô recusando, mas não tá me recusando, não. Ao vivo acontece essas coisas, né? Veio uma. Já vou desligar aqui, aguenta aí. Tá. Aí. Ah, deu certo agora? Beleza. Graças a Deus. Ao vivo acontece essas coisas, né, irmão? Versículo 48. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Então, a minha última consideração, não sei se você pegou, é que eu não acredito que esses guardas aqui sejam aqueles guardas de Roma, não. Mas que fossem aqueles guardas do templo, aqueles guardas que prestavam serviço para os sacerdotes. Mas, como eu te falei, é interessante pesquisar sobre isso. Versículo 48. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Esse era o temor dos fariseus, pois Jesus falava de um modo que impactava a muitos, fazendo com que essas pessoas crescem nele. E aquilo que eu falei, os guardas, né? A multidão falava, o modo dele falar, ele é um profeta. Agora os guardas vêm, ninguém fala como esse homem. Então, quer dizer, o modo de Jesus falar com poder, com autoridade, com sabedoria, com conhecimento, aquilo encantava, conquistava as pessoas, né? O Espírito Santo estava sobre ele e ele falava cheio do Espírito Santo. E isso incomodava os fariseus, porque os fariseus tinham medo até de que outros fariseus crescem, né? Mas isso aconteceu, ó. A gente vai ver daqui a pouquinho no próximo versículo que Nicodemos era um fariseu e ele creu, né? Mas vamos aqui no versículo 49. Quanto a esta peble que nada sabe da lei, é maldita. Os líderes religiosos consideram o povo maldito porque não eram versados na lei.
Mas a culpa maior estava sobre eles, pois, conhecendo a lei, ou seja, conhecendo a palavra de Deus, não reconheceram que Jesus tinha sido enviado por Deus. Você lembra que nós lemos isso? Que Jesus falou: vocês conhecem a lei, mas vocês não estão percebendo que eu sou um enviado de Deus, porque se vocês fossem de Deus, se vocês conhecessem a lei, vocês iam saber que eu sou um enviado de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Mas os fariseus se julgavam conhecidos da lei, mas eles não reconheceram que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Na verdade, embora os pobres ouvissem Jesus com alegria, os líderes religiosos faziam parte da minoria que não cria nele. Jesus era uma ameaça para eles, pois haviam se corrompido por poder e riquezas. Então aqui nós vemos, né, o poder e a riqueza que os sacerdotes, os fariseus... Eu li um livro, né, um estudo que falou assim que quando depois lá no ano 70, quando houve, né, depois o general Tito ele fez o cerco a Jerusalém, né, aí houve a destruição do templo, né, no ano 70 depois de Cristo, o cerco a Jerusalém que foi até profetizado por Jesus. Então, depois ali daqueles 3 anos e meio de cerco, o templo foi destruído. Então, ali naquelas ruínas do templo, naquela base do templo ali, eles acharam muitos tesouros escondidos, muito ouro, muita moeda de ouro, muita riqueza, e que comprovava que havia uma corrupção mesmo dos fariseus, dos sacerdotes, daquela liderança ali. Aquela liderança ali do templo, né, dos religiosos, dos líderes religiosos. Até Jesus, né, combateu quando ele começou a derrubar as mesas lá no templo, né? Ele falando vós não devem fazer da casa de meu pai um covil de salteadores, né? Porque eles estavam explorando na venda dos animais. Então havia muita riqueza. Então isso aqui é uma prova histórica. Isso é uma prova histórica de que havia corrupção ali naquelas bases do templo, nas partes mais profundas ali do templo. Foram encontrados, depois que o general Tito derrubou, né, uma parte lá do templo, começou a derrubar, eles encontraram muita riqueza, muito ouro. Então isso é uma prova histórica comprovando algo que está escrito na Bíblia, né? Isso é interessante. Próximo slide. Os fariseus acusavam o povo de não conhecer a lei e, por isso, estar sob a maldição de Deus. A situação chega a ser irônica, porque eram os fariseus e não a multidão que estavam sob maldição, por terem rejeitado o Filho de Deus. Aqui eu lembrei que agora daquele versículo, né, que Jesus fala: você quer tirar o cisco do olho do irmão, mas tem uma trave no teu olho, né? Eu acho que cabe muito bem aqui. Os fariseus falaram, né, que o povo era maldito porque não conhecia, né, a lei, e eles que conheciam estavam rejeitando Jesus, né? Eles que conheciam a lei. Jesus disse: agora, se vocês não soubessem dessas coisas, vocês não teriam pecado, mas já que vocês confessam que vocês sabem, então agora subsiste o vosso pecado. Não é? Eles estavam naquela situação assim de que ele estava acusando o povo, mas o povo estava na ignorância. Então, na verdade, quando eles falaram assim, esse povo é maldito porque não conhece a lei, e com essa palavra eles estavam inocentando o povo, porque o povo não conhecia por causa da ignorância. Agora eles estavam pecando tendo conhecimento, né? Esse não é o pecado, né? Esse é que é o pior. O pior é você
É você Saber. saber e não tomar decisão. E isso se aplica hoje. Nós pregamos a respeito de Jesus, que ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Você vai falar de Jesus para a pessoa vira e fala assim: ah, eu já tenho a minha religião. A pessoa confunde Jesus com religião. Mas a religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus, né? Claro. É uma coisa que eu gosto de falar. Na religião, o homem busca Deus, mas no cristianismo, na fé cristã, Deus vem em busca do homem. Jesus vem em busca Jesus veio buscar o que estava perdido. Né? Jesus disse que ele veio, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quer dizer, na religião o homem procura Deus, mas no cristianismo Deus veio em busca do homem. Na religião o homem busca Deus, mas no cristianismo Deus veio em busca do homem. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E o cristianismo é a única religião que apresenta um Salvador. Nenhuma outra religião apresenta um Salvador que perdoa pecados e que promete a vida eterna. Nenhuma outra religião apresenta um Salvador, um Deus que vem em busca do homem, que fala assim: eu perdoo os teus pecados e eu te dou a vida eterna. Só no cristianismo nós temos esse Deus perdoador, esse Deus que vem em busca de nós para nos perdoar e para nos prometer a vida eterna, para prometer um Salvador. É por isso que nós devemos valorizar, não é? Devemos valorizar o Jesus que veio em busca, né, de nós, né? Ele veio buscar e nos salvar nós que estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. Paulo diz que nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos. A ira de Deus estava sobre nós por causa dos nossos pecados, mas Deus teve misericórdia de nós. Ele não nos consumiu, ele não nos consome por causa dos nossos pecados, por causa da misericórdia que ele tem. Mas para que a gente seja alcançado pela misericórdia, a gente tem que receber a graça. E qual é a graça de Deus? A graça de Deus é a salvação, é o favor não merecido de Deus. É que Jesus morreu por mim para me salvar, Jesus morreu por você, Jesus morreu por todos nós. Então, quando eu recebo Jesus na minha vida, eu recebo a graça de Deus. Eu recebo o favor não merecido de Deus, eu recebo o perdão dos meus pecados e por causa disso eu alcanço a misericórdia. Primeiro vem a graça, o favor não merecido, porque se eu rejeito a graça de Deus que está em Jesus, eu rejeito a misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia de Deus está em Jesus. Se você rejeita Jesus, você rejeita a misericórdia de Deus. O perdão de Deus está em Jesus. Se você rejeita Jesus, você rejeita o perdão de Deus. A graça de Deus está em Jesus. Se você rejeita Jesus, você rejeita a graça de Deus. A salvação de Deus está em Jesus. Se você rejeita Jesus, você rejeita a salvação de Deus, não é? E aqui os fariseus estavam fazendo isso. Mas aqui em João capítulo 3, versículo 36, eu coloquei o versículo aqui que diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Tem o perdão dos pecados, tem a vida eterna. Mas se você mantém rebelde contra o Filho de Deus, você não recebe o perdão dos pecados. Por quê? Porque você rejeitou quem pode perdoar o seu pecado. Jesus pode perdoar o pecado. Você rejeita Jesus, você se mantém rebelde, você não recebe o perdão dos pecados. Aí não tem misericórdia. O que tem? Tem a condenação, tem a ira. Por isso Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Por isso nós devemos crer, receber Jesus em nossas vidas como nosso único Senhor
e suficiente Salvador. Amém? Eu também, quando eu falo, eu digo assim, a prioridade é crer. Se você não acreditar, não tem sentido nenhum. Nem ler a Bíblia, nem nada. Então, você tem prioridade para mim, eu entendo assim, é crer. Tem que acreditar Amém. que Jesus é o Filho de Deus. Isso mesmo, é isso mesmo. Quem crê e for batizado será salvo, é crer, né? Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Precisamos crer em Deus, né? Crer. As pessoas viram e falam assim, tem que ter fé, tem que ter fé. Não é? A fé é como se fosse uma flecha. E essa flecha tem que atingir um alvo. Você pode ter fé num monte de coisa, mas a fé que te salva, a fé que traz transformação de vida, a fé que traz o perdão dos seus pecados, é Jesus Cristo. Então, se a gente quer ter uma vida transformada pelo poder de Deus e ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas, não é somente ter fé, mas é ter fé em Jesus, né? É como uma flecha que atinge o alvo. Jesus é o nosso alvo. Paulo diz que a gente tem que percorrer a carreira correndo para o alvo, até alcançar o alvo. O alvo é Cristo, né? Então, porque as pessoas falam, tem que ter fé, tem que ter fé. Igual eu falei, a fé é uma flecha. Você tem fé em quê? Ou em quem? Qual é o alvo que a sua fé está atingindo? O alvo que transforma a vida, que salva, que liberta, que cura, que faz grandes obras nas nossas vidas, que transforma um homem, como transformou o apóstolo Paulo. Esse alvo é Jesus. Amém? O alvo da nossa fé tem que ser Jesus. Aqui, versículo 50. Outro homem também que teve a vida transformada, nós falamos, quando os fariseus falaram, né? Será que algum dos fariseus também creram nele? Mal sabiam ele que Nicodemos tinha crido, né? E há 3 anos atrás, desse episódio aqui, esse episódio aqui que nós vamos ler agora, aconteceu 3 anos depois de João capítulo 3, quando Jesus encontrou com Nicodemos. Agora, 3 anos depois, acontece isso aqui, ó, versículo 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes. Esse Nicodemos, perguntou-lhes, né? Nicodemos perguntou. Esse Nicodemos é o Nicodemos que foi ter com Jesus no capítulo 3 de João. Esse encontro de Jesus e Nicodemos, em João capítulo 3, tinha acontecido cerca de 3 anos antes dessa defesa de Nicodemos. Nicodemos entrou em defesa de Jesus. Olha o que ele disse no próximo slide. Bom, antes disso, essa passagem mostra que Nicodemos foi transformado pelas palavras de Jesus. Tudo indica que ele se converteu. Quando José de Arimateia foi sepultar Jesus, Nicodemos foi com ele, levando aproximadamente 30 quilos de perfumes para preparar o sepultamento de Jesus. Olha como é que Nicodemos estava acompanhando Jesus, está vendo? Nicodemos já estava com o coração dele ligado em Jesus. Eu creio que Nicodemos já tinha se convertido. Aqui ele defendeu Jesus, no sepultamento ele ajudou José de Arimateia a sepultar Jesus, derramou os perfumes lá no corpo de Jesus. Já ter convertido, né? É, verdade. Versículo 51. Aqui que Nicodemos defende Jesus. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nicodemos apelou para a justiça, mas o seu apelo foi rejeitado. É claro que foi. Os fariseus queriam a todo modo condenar Jesus, né? Os líderes religiosos queriam a todo modo condenar Jesus. E 6 meses depois, né, desse episódio aqui, Jesus foi crucificado. E o que eles fizeram? Inventaram um monte de testemunha falsa, né, para poder condenar Jesus. Já que não pôde encontrar nada contra ele, arrumaram testemunha falsa.
Versículo 52. Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Os fariseus falaram. Os fariseus falaram com Nicodemos: dar-se-á o caso, Nicodemos, de que você também seja lá da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Olha só. Olha que comentário interessante. Os fariseus não examinaram as escrituras, porque Jesus nasceu em Belém e não na Galileia. Então, quer dizer, isso foi o primeiro erro deles, né? Jesus nasceu em Belém, não na Galileia. Estava falando de Jesus por causa da Galileia. Olha só, a afirmação de que não se levanta profeta da Galileia é infundada. Nesse versículo encontramos o grande erro dos fariseus, cometido por falta de conhecimento das Escrituras, dos profetas e da própria história de Israel. Eles estavam tão cegos querendo condenar Jesus, que eles estavam atropelando a verdade, né? Sim. É isso que acontece hoje. A pessoa não quer receber Jesus, ela atropela a verdade, arruma desculpa de tudo quanto é jeito, né? Próximo slide. Da Galileia não se levanta profeta, foi o que os fariseus falaram. Na verdade, os profetas Jonas, Oséias, Naum e Naum eram da Galileia. Olha só, os profetas Jonas, Oséias e Naum eram da Galileia. Talvez Elias, Eliseu e Amós eram da Galileia ou de algum lugar próximo a ela. Então esse papo de que da Galileia não se levanta profeta já estava furado, porque Jonas era da Galileia, Oséias era da Galileia, Naum era da Galileia. Esses eram os profetas menores, né? Eles são chamados de profetas menores, não é porque o ministério profético deles foi menos importante, não. A única razão deles serem chamados de profetas menores, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 12 profetas menores, eles eram chamados de menores porque o livro deles era menor. A quantidade de escrito deles era menor. Agora, quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E o livro de Lamentações, que é atribuído a Jeremias. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. Por quê? Porque eles foram mais importantes? Não. É porque eles escreveram mais. O livro deles é maior. É só por causa disso. É só por causa do tamanho do livro que esse grupo é chamado de profetas maiores e o outro grupo, composto por 12, é chamado de os 12 profetas menores. E esses 4, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles são chamados de profetas maiores. É gostoso estudar essas coisas, né? Você começa a conhecer a Bíblia, começa a se colocar. Igual, por exemplo, aí a gente começa a brincar, né, com a Bíblia. Você começa a brincar. Você fala, Isaías, Jeremias, eles se profetizaram antes do cativeiro da Babilônia. Quer dizer, eles eram profetas pré-exílico. Daniel e Ezequiel, eles eram chamados profetas do exílio. Por quê? Porque eles profetizaram durante os 70 anos do cativeiro na Babilônia. Aí você começa a se situar dentro da Bíblia e ver como é que é bonito, né? Conhecer a Bíblia é uma coisa muito linda. Último versículo. E cada um foi para a sua casa, o versículo 53. Esses homens tinham uma casa para voltar. Olha só que interessante. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. No versículo seguinte, João capítulo 8, versículo 1, já estamos entrando no João capítulo 8, versículo 1. Em João capítulo 8, versículo 1, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, onde, ao ar livre, passou a noite e de manhã cedo voltou ao templo e ali ensinava ao povo.
Então tá aqui, ó. João capítulo 8, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Sim. João capítulo 8, versículos 1 e 2. Então, irmão, assim a gente conclui o estudo de hoje. Amém? Concluímos o capítulo 7 do Evangelho de João. Vamos Muito orar bom, então, já deu uma agradecendo. hora. Foi 45 minutos de estudo. É mais ou menos o tempo de uma aula, né? E deu para aprender bastante 45 coisa, né, minutos. irmão? Né? Foi uma benção. Bom, Aí a gente combina então, semana que vem, permitindo o Senhor, na segunda-feira que vem, a gente vai estudar sobre a mulher adúltera, João capítulo 8. Amém? sim, se Vamos Deus orar quiser. agradecendo. Quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Não, hoje tá até, os comentários tá até bem tranquilo, eu tô só ouvindo, porque eu gosto de ficar guardando, entendeu? Mas Deu pausa aí de novo? tem hora que entra uma. Mas tá bom, o que você falou, né? Ao vivo tem essas Ao coisas. vivo acontece tudo, né? Daqui a pouco pode tocar campainha, pode acontecer um monte de coisa, né? Eu admiro muito, e que eu falo, né? Crer é prioridade. E eu admiro também o ensinamento que está na Bíblia, fala de Jesus, como é que ele dá um exemplo muito grande para nós. Por quê? Porque ele mostra que não devemos desistir nunca. Pode passar, olha só o que esse homem passou. Ele passou cada uma, que ele dá um exemplo muito grande para nós, e às vezes nós passamos alguns momentos, algumas dificuldades menores que a dele, e já caímos já, e uns querem entrar em depressão, outros já quer abandonar. Então, o que eu falo, prioridade é acreditar. Se acreditar e começar e desfolhar, não é só agora. Todo dia você tem aquele costume de, como você vai jantar, como você vai almoçar, como você tem que tomar café, tomar banho, você tem que pegar o costume também de ler a Bíblia. Não precisa tirar muito tempo, mas ou antes do trabalho, ou à noite, não só ali o dia que for na igreja, ou no nosso encontro, mas pegar isso aí como o dia a dia. Dia a dia, Colocar é isso aí verdade. como um compromisso que você tem na vida, colocar na vida. É o que Jesus falou, examinar Como, as escrituras, né? aí você começa a desenvolver a cabeça, fica boa, e Amém. começa a ter umas dificuldades, mas vai abrindo a mente Não, e tal. dificuldade Está acontece muito sempre, bom. e essa dificuldade, ela é interessante, igual, por exemplo, igual aqui agora, esses guardas aqui, eram guardas judeus lá do templo, ou eram guardas romanos, você entendeu? Então, quer É, dizer, aí é uma dúvida que pintou no meio do estudo. E uma coisa interessante é pesquisar sobre isso depois. Então, quer dizer, muitas sim, coisas vêm, elas vão aflorando e a gente tem que despertar esse pesquisador que é em nós, né? Porque muitas vezes sim, quantas vezes você está assistindo um estudo, você está assistindo uma pregação, aí o pregador fala um assunto, ele faz determinada colocação, aí você fala assim, opa, interessante pesquisar sobre isso. Anota ali, depois pesquisa, para quê? Para você procurar crescer, examinar, aprender isso aí, mais, não é? isso Então mesmo. a gente tem que despertar esse pesquisador que é em nós, né? Isso. Esse É, examinador, aqui, examinar as escrituras. eu estava aqui preocupado também, porque é o seguinte, a minha bateria está assim, ó. Mas Amém. deu certo, graças a Deus. Vamos orar Mas então está para para finalizar. vamos orar então para concluir? Amém? Vamos. Amém. Amém. Deus, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por tua palavra que foi estudada, que foi examinada e que o Senhor tem nos ensinado, Senhor amado. Que possamos nos alimentar cada dia mais da tua palavra, fortalecer a nossa fé no Senhor, crendo que o Senhor é esse Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que tem toda a soberania, todo o controle, toda a autoridade, todo o entendimento,
que o Senhor tem o poder sobre tudo e sobre todos. O Senhor disse, Senhor Jesus, todo poder me foi dado no céu e na terra, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso que Tu és o nosso Deus, Tu és o Rei das nações, e nós Te glorificamos, exaltamos, engrandecemos e adoramos o Teu nome. Te agradecemos por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão? Então, permitindo Amém. o Senhor, estaremos juntos na próxima segunda. Amém? Um grande Amém. abraço. Tenha uma excelente semana na presença de Deus. Amém? E Você também, viu? vamos caminhando junto. Abraço, meu irmão. Deus abençoe. O santo ilumine tua mente aí. Tudo de bom. Amém. Glória a Deus. Abraço. Outro.